Caindo! 1862 caindo! Um 747 de carga mergulha num condomínio residencial. Não, não! Cortou como uma faca. Ela 1862, Mayday, Mayday. Em meio a boatos, Houve quem especulasse que um míssil tinha atingido a aeronave. Precisamos das caixas pretas. investigadores de acidentes buscam a causa do pior desastre aéreo da Holanda. Havia muita pressão para revelar algumas descobertas o mais rápido possível. O único problema é que os investigadores não tinham respostas. Elas simplesmente não estavam disponíveis. Prevenir um desastre ainda maior agora pode ser uma corrida contra o tempo. Estávamos extremamente preocupados, imaginando que o próximo avião pudesse ser um avião de passageiros. Acidentes aéreos. Esta é uma história real. Ela é baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Catástrofe no condomínio. É uma noite de domingo tranquila, no aeroporto Schiphol de Amsterdã. 4 de outubro de 1992. Todos prontos para decolar? Tudo parece bem. Um jato de carga da El Al é abastecido e está pronto para decolar de Tel Aviv. Elal, 1862, boa noite. Boa noite, Elal 1862. Alinhe-se na sequência 01 esquerda. Entendido. O Boeing 747 está carregado com 126 toneladas de carga. A equipe está sob o comando de Itzhak Fuchs. Como todos os pilotos da El Al, ele se habilitou no serviço militar israelense. Ele já estava há muitos anos com a companhia e pilotou para a Força Aérea antes. Então, acredito que ele tinha algo em torno de 20, 25 mil horas de voo. E o combustível? É. Mais do que suficiente para um voo de 4 horas. Gedalia Sofer é o engenheiro de voo. Cabe a ele monitorar o desempenho da aeronave, incluindo os motores e o consumo de combustível. O engenheiro de voo também era muito experiente, muito profissional. Voava com a companhia há muitos anos. Acho que ele estava para se aposentar naquela época. Atenção, Elal 1862. Liberado para decolar 01 esquerda. Liberado para decolar 01 esquerda, entendido. Arno, ele é todo seu. Obrigado, Itzhak. O primeiro oficial, Arnon Ohad, manejará os controles neste voo. Rodando. As pernas do voo são divididas entre os dois comandantes e os primeiros oficiais para que tenham a mesma experiência. Os 4 enormes motores Pratt & Whitney do cargueiro produzem 200 mil libras de empuxo. V1. Rodando. A visibilidade estava boa. Estava fresco, mas não havia clima ruim com que se preocupar. Recolher o trem? Trem recolhido. Era um voo rotineiro de volta para a base. O voo 1862 agora se dirigirá para leste, sobre os subúrbios de Amsterdã. Depois para o sul, para atravessar a Europa Central, antes de pousar em Tel Aviv. Elal 1862. Suba para nível de voo 210. Nível de voo 210, entendido. O controlador de voo os libera para subir para 21 mil pés. Os motores parecem bem. Velocidade de ascensão. Decolando do aeroporto é uma ascensão normal e rotineira. Eles esperavam estar em casa em 4 horas. Tudo parece normal nos primeiros 7 minutos de voo. Mas que droga!
O que aconteceu não foi só dramático, foi completamente repentino. Não houve aviso algum. O 747 rola violentamente para a direita e os pilotos não sabem por quê. Eu tenho controle. Você tem o controle. O comandante assume a pilotagem do avião. As asas estão caindo para a direita. Sofer, o que pode me dizer? Os motores 3 e 4 pararam. Os dois motores na asa direita pararam de repente. Esta é uma situação muito dramática. Os motores da asa direita param. Uma desce e a outra asa sobe. Nós precisamos nivelar. Estou trabalhando nisso. O comandante luta para deixar o avião nivelado. Estamos perdendo a hidráulica no sistema 3. Não, 3 e 4. Controles de voo críticos estão falhando. A hidráulica comanda os controles. Esse é um avião tão grande que os pilotos não conseguem controlá-lo apenas com os músculos. Leme total à esquerda. O único jeito de fazer o avião ficar nivelado e reto de novo é acionar o leme com o pé esquerdo e tentar erguer a asa direita. As asas estão subindo. O comandante mal consegue controlar o avião. Speedbird 943. Suba para o nível de voo 280. No controle de tráfego aéreo de Schiphol, a rotina no fim da tarde está para ser abalada. E lá 1862. Mayday, Mayday, temos uma emergência. Eles percebem imediatamente que estão numa situação muito ruim. Ela 1862, quer voltar para Schiphol? Afirmativo. Mayday, Mayday, Mayday. Vire à direita na direção 260. Os pilotos agora têm uma direção para voltar ao aeroporto. Mas com o sistema hidráulico falhando, o comandante tem cada vez mais dificuldade para controlar o avião. Cuidado com a inclinação. E então a crise piora mais. Temos fogo no número 3. O novo alerta diz aos pilotos que o motor está em chamas. Desligando o motor número 3. Temos um incêndio no motor 3. Entendido. Você precisa apagar o fogo rápido, porque se um incêndio começa, isso é sério, porque vai causar danos estruturais ao avião muito rapidamente. Extintor de incêndio número 3. Puxe. Os pilotos acionam o extintor de incêndio e esperam que ele apague as chamas. Além de precisar manter o controle desse avião problemático, eles também tinham de se submeter à rotina de apagar o fogo. Nós ainda temos um alerta de incêndio. O procedimento não surte efeito. Da cabine, a tripulação não consegue ver os motores. Eles não fazem ideia da gravidade do caso. Quando não funciona, você tem uma grande pressão para colocar a aeronave no chão de novo e rápido. Precisamos pousar. Veja se conseguem a pista 27. Temos um incêndio no motor 3. Motores 3 e 4 inoperantes. Requisitamos a Pista 27 para pouso. O comandante conhece o aeroporto. Ele quer pousar na pista mais longa de Schiphol. Nesse caso, direção 360. direção 360. Entendido. 360. É o piloto quem decide o que pode ser feito, especialmente quando uma aeronave está tão danificada quanto essa. O trabalho do controlador de tráfego aéreo é passar esse pedido adiante. Isso lhe dará uma curva à direita para cruzar o localizador. Só tem 11 quilômetros a percorrer da posição atual. Droga! A tripulação agora enfrenta outro grande desafio.
Não tem jeito de ficarmos mais lentos nessa distância. Teremos de dar a volta de novo. Concordo. Eles estão perto demais do aeroporto para desacelerar a tempo de pousar. O comandante decide fazer uma curva descendente sobre Amsterdã para que ele possa perder velocidade e altitude antes de tentar o pouso. Eles não têm nenhuma potência do lado direito, sem força hidráulica. Esses pilotos tinham um avião que mal dava para pilotar, mas não sabiam o porquê. Ali está a Schiphol, as nossas 3 horas. Já vi. Os pilotos têm que fazer uma última curva para se alinharem com a pista. 1862, qual sua velocidade? A velocidade é 260. Apesar dos danos inexplicáveis ao avião, Itzhak consegue orientar o 747 na direção da pista. É muito difícil controlar a aeronave nessa situação, mas eles a controlaram em todos os 360 graus do retorno. A velocidade está um pouco alta. Estamos estáveis o suficiente para chegar à pista? Veremos. A tripulação não tem dúvida. Esse será o pouso mais arriscado que já tentaram. Lá vamos nós. O voo 1862 está a menos de 3 minutos de pousar. Vamos baixar o trem de pouso. Trem baixado, 3 vezes. O aeroporto de Amsterdã está incrivelmente perto. Reduzindo a velocidade. O comandante Itzhak Fuchs reduz a velocidade e aciona os flaps. Flaps 2. Ele quer aumentar a área da superfície da asa. Flaps 2. Para aumentar a sustentação com a velocidade menor de que ele precisa para pousar. Muito bem, muita calma. Com a calma. 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 Não, 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 não! Estamos perdendo. Mais uma vez o avião está girando para a direita. E desta vez é pior. O piloto percebeu que, ao ir mais devagar, ele tinha até mais problema de controle do que já tinha antes. Geral, mais para a direita, direção 310. Direção 310. O controlador diz aos pilotos que corrijam o curso até a pista. Eu não consigo segurar, não consigo segurar! Temos um problema de controle. Eles perceberam que a sua aeronave era incontrolável. Não, 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 não! Vamos lá, vamos lá! Caindo! Caindo, com 862 caindo! Caído! Atingiu o prédio e o cortou como uma faca. O Elal 1862 bateu num prédio de apartamentos de 11 andares. O condomínio Bilmermeer, lar de milhares de pessoas, foi engolido pelas chamas. Você se prepara para muitas coisas, mas isso foi mais do que eu jamais esperava. Hein van Rooij é um entre centenas de bombeiros de Amsterdã que correm para o local do acidente. Quando cheguei lá e olhei para o local, havia um grande buraco nele. Havia um fogo enorme. Era o maior incêndio que já tinha visto na vida. A intensidade do inferno é indescritível. O avião de carga foi abastecido em Schiphol com 80 toneladas de querosene. Socorristas correm para levar os feridos para um lugar seguro. No caos, é difícil saber quantas vítimas realmente existem. Eu esperava 200 pessoas mortas fatalmente e 600 pessoas feridas. Na manhã seguinte, a luz do dia revela a incrível escala do desastre.
foi traumático pelos danos e o que eles causaram às pessoas que moravam lá. O jato cortou o condomínio de apartamentos em dois. Não resta praticamente nada do avião. Ninguém a bordo sobreviveu. Ficou bem claro que havia se perdido muitas vidas em solo e quantas mais no ar. Embora ainda não se saiba o número exato, dezenas estão mortos. Os olhos do mundo logo estão voltados sobre o pior desastre da aviação da Holanda. A natureza espetacular desse acidente foi tal que, sabe, todas as câmeras estavam rapidamente lá. O governo holandês designa Pim van Santen para investigar a queda. Quando posso trazer a minha equipe? Obrigado. Ele sabe que toda a nação dele logo exigirá respostas. Havia muita pressão, tanto do público quanto da imprensa, para revelar algumas descobertas o mais rápido possível. Pim enfrenta um atraso frustrante. Ele não pode examinar os destroços até o resgate terminar a busca por vítimas no prédio demolido. Nós estamos esperando. Eles estão retirando os corpos. Nós, basicamente, estávamos andando por lá e chegando o mais perto possível, sem perturbar o pessoal do resgate. Por ora, as evidências vitais continuam fora do alcance. Prossiga, por favor. Já que o local do acidente está interditado, Pim apela para as gravações feitas pelo controle de tráfego aéreo de Schiphol na noite do acidente. Ela 1862, Mayday, temos uma emergência. Ela 1862, quer voltar para Schiphol. Não é tão detalhado quanto a gravação da cabine, mas captura as conversas entre os controladores e os pilotos do El Al. Você ouve aquelas pessoas falando, e isso deixa muito... Para mim, pelo menos, me deixa muito emocionado. Você ouve as pessoas falando, mas também sabe que elas estão mortas. Temos um problema de controle. A gravação revela a rapidez com que o desastre se desenrolou. Elal, vire à direita na direção 310. Direção 310. Ela captura o momento terrível quando a tripulação perdeu o controle de seu avião. Caindo, 1862, caindo! Mas a causa da crise permanece um mistério. Não estamos indo a lugar nenhum. Precisamos encontrar os gravadores de voo. Nós não ouvimos nada que estivesse nos esclarecendo a causa da queda. A única coisa que era óbvia era que não dava mais para controlar o avião. Pim põe as suas esperanças na recuperação das caixas pretas. Todo 747 carrega um gravador de dados de voo e um gravador de voz da cabine na cauda. Eles capturam informações sobre tudo que os pilotos dizem e fazem durante o voo. Mas encontrar os gravadores não será fácil. A prefeitura ordenou que os destroços do acidente fossem levados para aterros em torno de Amsterdã. A prefeitura queria o local do acidente limpo o mais rápido possível. Porque para as pessoas que moravam lá, que podem ter perdido parentes, era extremamente traumático ver esses prédios destruídos e pedaços do avião. Vamos lá, pessoal! Precisamos das caixas pretas! Robert Benson é um investigador veterano da Comissão Americana de Segurança dos Transportes. Ele se une à equipe e sabe bem a importância dos gravadores de dados e de voz. Nós os usamos muito junto com os exames dos destroços para descobrir o que aconteceu detalhadamente.
Os investigadores enfrentam uma busca difícil em pilhas de peças pulverizadas da aeronave e destroços do prédio. Espera! Isso é um pedaço do motor, isso vai ali. Você ficaria surpreso como os destroços de um prédio, canos e outras coisas se parecem com peças de avião. Fica confuso. Enquanto os investigadores vasculham montanhas de destroços, relatos de testemunhas fornecem uma pista surpreendente. Uma das primeiras informações que os investigadores obtiveram que deu a eles pistas de que esse acidente foi mais do que só os pilotos perderem a potência em 2 motores, foi que testemunhas viram coisas acontecendo ao avião e eles informaram isso. Minutos antes do acidente, eles viram o que pareciam 2 motores de jato caindo no lago Roimir, a leste do aeroporto. Um motor cair da asa de um avião não é impossível, mas é muito, muito incomum. Sophia, o que pode me dizer? Os motores 3 e 4 pararam. Perder 2 motores para nós foi... Nós nunca ouvimos falar nisso antes. Tem 2 motores no lago. Vamos encontrá-los, por favor. 2 motores estavam faltando. Eles se tornaram o foco da investigação. Mergulhadores imediatamente entram na água em busca de destroços. As descobertas deles podem solucionar esse mistério. Enquanto isso, por toda Amsterdã surgiram boatos. Especulações sobre o que poderia ter arrancado os motores de um 747. Bom, o fato de que a aeronave era de uma empresa israelense, a El Al, levou a especulações de que poderia haver algum tipo de envolvimento terrorista. O histórico de conflito entre Israel e seus vizinhos árabes sugere uma possibilidade apavorante. Especulações iniciais de que um míssil havia atingido a aeronave. Outros boatos sugerem que o 747 estava levando uma carga militar explosiva para o exército israelense. Uma carga não listada no manifesto oficial. A El Al deve ter sido sabotagem. Deve ter sido mesmo. Deve ter sido um míssil. Eles estavam aceitando toda e qualquer tipo de explicação. As pessoas diante das câmeras precisavam dizer alguma coisa e então diziam. Em poucas horas, a busca no lago Roimir rendeu frutos. Investigadores recuperam um dos motores do lado direito do voo 1862. E uma olhada no número de série revela que é o motor número 4. Os motores do 747 são numerados da esquerda para a direita. O número 4 é o motor que fica no extremo da asa direita. A busca também recupera destroços da borda anterior da asa direita. Controles de superfície que são cruciais para pilotar o avião. Nós temos... A perda dos componentes da borda da asa, flaps e sleds, nos levou a acreditar que era extremamente difícil pilotar essa aeronave com segurança. O mistério agora é o que causou a queda dos motores. Foi terrorismo? Falha mecânica? Ou outra coisa? Os investigadores enviam os destroços recuperados para um laboratório e testam para ver se há resíduos de explosivos. Você precisa olhar para toda e qualquer peça, para incluí-la ou excluí-la. Mas não há evidência alguma de explosão. Nós analisamos cada peça e descartamos que fosse um míssil. Uma coisa agora é certa. O desastre do El Al não tem nada a ver com o terrorismo. Mas com o motor 3 ainda faltando, o caso está longe de ser solucionado. Encontrar os 2 motores era uma necessidade virtual. Nós tínhamos outras partes da aeronave que, é claro, que entraram no condomínio de apartamentos, mas estavam muito danificadas. Então, precisávamos de todas as peças do quebra-cabeça que pudéssemos localizar. Dê uma olhada nisto. Notícias de outro acidente recente aumentam a urgência da busca. Acho que a frota toda pode estar em risco.
investigadores descobrem que outro 747 havia perdido 2 motores e caído apenas 9 meses antes. Rapidamente ficou aparente que um acidente semelhante ocorreu em Taiwan com um 747 da China Airlines. Muito semelhante, de fato. De repente, parece possível que o 747 pode ter uma falha de projeto mortífera. Isso assusta a todos, porque havia 1000 747s voando naquela época. Nós estávamos extremamente preocupados, imaginando se isso era padrão, pois o próximo avião poderia ser um avião de passageiros. Milhares de vidas poderiam estar em risco. Os investigadores precisam trabalhar rápido para descobrir o que causou a queda do voo 1862. A queda de um 747 perto do coração de Amsterdã deixou as pessoas da cidade em choque. A rainha Beatriz da Holanda visita o local da devastação e compartilha do pesar de sua nação. Pelo menos 43 pessoas estão mortas. Muitas pessoas morreram, mas poderia ter sido muito pior do que foi. Aumenta a pressão para encontrar evidências. Com o motor 3 ainda desaparecido, os investigadores pedem à marinha holandesa que vasculhe o lago Rooimeer usando um sonar. Não é muito fundo lá. Talvez 4 ou 5 metros, mas é fundo o suficiente para tornar a busca difícil. 3 dias após o início da investigação, um grande avanço. A equipe de busca encontra uma caixa preta nos destroços. É o gravador de dados do voo. Muito bem. Vamos ver o que o laboratório pode fazer. Ele deve conter informações detalhadas sobre a operação dos motores. Mas acessar esses dados pode ser impossível. A força do impacto afetou muito o dispositivo de gravação. O FDR sobreviveu ao acidente, mas ele certamente não estava intacto. A fita está muito danificada. Com o impacto, a fita havia se destroçado em alguns lugares. Mas Pym e a sua equipe estão determinados. Eles enviam o gravador para Washington, onde especialistas da NTSB tentarão reparar os danos. Mais de uma semana depois do pior desastre aéreo da Holanda, ainda não há sinal da segunda caixa preta, o gravador de voz da cabine. Teve sorte? Parece que os investigadores terão de solucionar esse mistério sem uma de suas melhores ferramentas. É preciso lembrar que havia uma grande pilha de detritos misturados com o 747 inteiro. Ela nunca apareceu. Eu acho que ela foi provavelmente transformada em carvão. A busca sob a água dá resultados melhores. Eles encontraram e recuperaram o motor número 3. Os investigadores agora têm os 2 motores do lado direito do avião. Mas um exame mais de perto do motor recém-recuperado só aprofunda o mistério. O exame visual não mostra fuligem nem sinal de fogo. Temos fogo no número 3. Apesar do que os pilotos disseram no rádio, não havia nenhum traço de fuligem, metal derretido ou coisas assim dentro dos motores. Desligando o motor 3. Seja o que for que deu errado, não só fez com que os motores se separassem da asa, como disparou um alarme de incêndio falso, o que confundiu os pilotos. Eles só podiam contar com as luzes e os indicadores na cabine. Acho que eles nunca imaginaram que lhes faltavam 2 motores. Os investigadores esperam que um rastro incomum de tinta encontrado na cobertura do motor 3 ajude a explicar o que realmente aconteceu. Eles pegam uma amostra de tinta para testes. Vamos ver se o laboratório diz de onde isto veio. Enquanto esperam pelos resultados do laboratório, os investigadores voltam sua atenção para o conjunto que prende os motores à asa.
Conhecidos como pilones, eles são projetados para ser fortes o bastante para sustentar os enormes motores durante todos os rigores do voo. Se o avião está em turbulência no céu e todo o avião está sendo sacudido, os motores estão sendo sacudidos também. Então, os pilones têm que ser muito fortes. V1. Os investigadores sabem que o voo 1862 acelerou em segurança já na pista. Potência. Eles imaginam se o 747 atingiu alguma coisa no ar que, de algum modo, danificou os dois conjuntos dos motores do lado direito. Varreduras de radar da Força Aérea na noite do acidente revelam alguns dados intrigantes. Então estas áreas azuis são todas bandos de pássaros? Uau! Havia bandos estranhamente grandes de pássaros em torno do aeroporto na noite da queda. Uma das possibilidades era de que foi um impacto de aves. Em outubro, novembro, nós temos muitos gansos voando em torno do aeroporto de Schiphol e são aves grandes. Choques com aves podem causar danos incríveis. Mas que droga! Finalmente pode haver uma explicação. Eu tenho controle. Você tem o controle. Para o que arrancou dois motores do voo 1862 da El Al. Para testar a teoria do choque com um pássaro, a equipe se volta para a ciência da luz. Quando expostos à luz ultravioleta, sangue e outras matérias orgânicas ficam verdes. Parece limpo. Mas eles não encontram fluorescência verde alguma em qualquer parte dos motores. A investigação volta à estaca zero. Um choque com ave foi excluído. Fogo foi excluído. Então, basicamente, nós concluímos que deve ter sido alguma outra coisa. Então, sabemos que... A mídia, é claro, os está pressionando. Eles querem respostas. O único problema é que os investigadores também não sabiam as respostas. E então a investigação sofre uma virada dramática. Resultados de laboratório revelam que a tinta encontrada no motor 3 veio do rotor em forma de cone da dianteira de outro motor. Reúna todo mundo. Eu acho que sei o que houve. Pym acredita que existe apenas um caso que pode explicar a descoberta bizarra. Digamos que este é o motor 3. A transferência de tinta está bem aqui. Não tem como o motor número 4 vir para frente. Mas se o motor número 3 caiu primeiro, ele poderia voar de volta e o rotor bateria bem aqui. Como num acidente de automóvel, se você encontra tinta de uma cor no dispositivo feito de outra cor, há um indício de que um atingiu o outro. Em outras palavras, o motor 3 derrubou o motor 4 do avião. Que droga! O motor de 4 toneladas teria batido com a força de uma pequena escavadeira. Sofra o que pode me dizer. Motores 3 e 4 pararam. É uma descoberta crítica, mas deixa uma grande pergunta sem resposta. Por que o motor 3 caiu, afinal? Para tentar solucionar esse mistério, os investigadores precisam encontrar os olhais e parafusos que prendiam aquele motor à asa. Em termos de encontrar as evidências, as partes físicas do avião, para descobrir o que quebrou e como quebrou, isso seria muito difícil. Os suportes do motor podem ter caído no chão em qualquer momento da crise aérea. Ou podem estar enterrados nos destroços da área do acidente. Você nunca tem a garantia de que vai encontrar todas as peças necessárias para determinar a causa mais provável. Quase 3 semanas depois da queda, a investigação enfrenta um grande obstáculo. Embora esteja claro por que os comandantes da El Al declararam emergência... Mayday, Mayday, Mayday!
Os investigadores ainda não conseguem explicar o que começou a mortífera cadeia de eventos. E então eles dão sorte. Uma busca minuciosa pelos destroços da queda recuperou alguns componentes essenciais do conjunto que prendia o motor 3 ao avião, incluindo um dentre 4 parafusos cruciais, pinos, que prendem o pilone à asa e sustentam o peso do motor. Tivemos muita sorte, definitivamente. Isso foi realmente para nós o momento em que as coisas começaram a se encaixar. Investigadores estudam as peças em busca de pistas. Uma varredura metalúrgica leva a uma descoberta surpreendente. Há uma rachadura de 4 milímetros na parte de dentro do pino, que é oco. Nós descobrimos que tinha rachaduras de fadiga pré-existentes. Se ele tem microfissuras, isso enfraquece toda a estrutura e facilita a sua quebra. Investigadores teorizam que assim que um pino falhou, todo o encaixe do motor se partiu. Eles suspeitam que a rachadura é o resultado de simples desgaste. Cada decolagem e pouso causam estresse sobre o crucial pino. Acelerar. Finalmente, formou-se uma fissura. Potência de subida. Com o tempo, a fissura ficou cada vez pior. Ela pode aumentar muito, muito lentamente por anos, até a peça finalmente quebrar. Eu tenho controle. Fissuras por fadiga são quase como uma bomba relógio detonando. Pode haver muitas mais dessas bombas relógio. Investigadores estudando o conjunto do motor da queda da China Airlines determinam que ele também falhou devido à fadiga do metal. Esses pinos desenvolveram problemas de fadiga com uma certa rapidez e foi muito mais rápido do que qualquer um antecipou. Resta apenas uma pergunta para Pim e sua equipe. O 747 tem 4 motores. Mesmo sem 2 deles, o jato da El Al tinha potência suficiente para voar de volta ao aeroporto. Claro que é uma emergência, metade da potência, mas a aeronave foi projetada para conseguir voar e nós treinamos isso no simulador toda vez que usamos o equipamento. Por que o comandante Itzhak conseguiu descer até ter a pista no visual? Não, não, não! Vamos lá! Caindo! Mas não conseguiu pousar. Técnicos da NTSB conseguiram reparar a fita danificada do gravador de dados do voo. Os investigadores vasculham os dados em busca de respostas. Ele nos forneceu muitos dados. A velocidade do ar, a altitude, o que os controles de superfície estavam fazendo, quais sistemas hidráulicos ainda estavam operando, uma série de coisas. Com as novas informações, acionar. Os investigadores esperam finalmente entender por que o voo 1862 da El Al não conseguiu pousar em segurança. Pim Van Santen reconstitui o voo fatal. Ok, vamos começar. Ele combina dados de voo. El Al 1862. Os motores estavam perfeitos na decolagem. Com as gravações capturadas na torre. 10, entendido. Os motores parecem bons. Velocidade de ascensão. E aí, bem aqui, o pilone falha. O motor 3 se solta. Mas que droga! O som deve ter sido muito, muito alto. Talvez meio segundo depois, quando os 2 pilones falharam. O motor 3 se desloca de lado, se solta da dianteira da asa e danifica as linhas hidráulicas antes de atingir o motor 4. Estamos perdendo a hidráulica no sistema 3. Não, 3 e 4. Precisamos nivelar. Eu estou tentando. Eles estão com muitos danos, mas ainda estão controlando o avião. Quando você perde metade do seu poder hidráulico, isso deixa os controles mais pesados e mais lentos do que estavam antes. Pela 1862, Mayday. Mayday, temos uma emergência.
Os danos também causam um alarme falso. Nós temos fogo no motor 3. Motor 3 e 4 inoperantes. Nunca houve fogo algum. Eles teriam um alerta na cabine se houvesse um incêndio, mas eles não podiam verificar isso olhando para os motores, porque eles não podiam vê-los. Acionaram os flaps para desacelerar. Os flaps foram projetados para dar mais sustentação nas velocidades menores durante o pouso. Os flaps não estão baixando do lado direito. Com a parte hidráulica direita tão danificada, os flaps da asa direita não se estendem como deveriam. Quando a velocidade cai, a asa também cai. Calma! Não! Estamos perdendo! Mais sustentação na esquerda, menos na direita, causando um giro à direita. E quando a aeronave ficou mais lenta, a tendência para rolar ficou cada vez mais difícil para controlar. Não posso segurar, não posso! É um desequilíbrio letal de força aerodinâmica. Não! Vamos lá! Caindo! Podemos ver que o avião entrou num movimento rotatório incontrolável. Vamos lá! Caindo! 182 caindo! Assim que eles acionaram os flaps, estava acabado. Depois do fato, alguns imaginam o que teria acontecido se os pilotos do El Al soubessem da situação real. Que não podia haver fogo nos motores, porque não havia nenhum motor do lado direito. Ali está a Schiphol, as nossas 3 horas. Já vi. A única opção deles teria sido desesperada: escolher não acionar os flaps na aproximação final. Isso significaria tentar um pouso de alto risco a quase 560 km por hora. A probabilidade do avião e da tripulação sobreviverem a um pouso a essa velocidade, que é mais do dobro da velocidade que os aviões normalmente pousam, a probabilidade deles sobreviverem era praticamente zero. 43 mortos por causa de uma só peça. Os investigadores concluem que o acidente que matou 43 pessoas é o resultado de um pino defeituoso. É muito raro que a falha de uma peça minúscula como um pino consiga derrubar um avião. A equipe comandada por um holandês imediatamente diz a Boeing que reprojete o essencial prendedor do motor. Eles voltaram a prancheta muito rapidamente. Pinos novos e mais fortes são instalados em todos os 747 no mundo todo. A Boeing cumpriu a promessa. Ela reprojetou os pilones, o que foi muito caro na época. Mas isso é crédito para a companhia. Eles sabiam que tinha um problema e o consertaram. O recorde de segurança de gerações subsequentes de aviões diz que o problema foi resolvido. Hoje, em Amsterdã, não há sinais dos destroços que, certa vez, marcaram o condomínio de apartamentos Bijlmermeer. Mas as lembranças dolorosas do desastre da El Al nunca serão esquecidas. A aeronave, o prédio, tudo pode ser reconstruído ou restaurado. Mas as vidas, que são as coisas mais importantes, isso é uma tragédia.